Oi, gente, voltei de novo. Vamos lá. Depois da primeira implantação, que a gente não teve sucesso, alguns dias depois eu voltei na clínica. O embrião, quando ele é implantado, né, no meu caso, ele, como foi um aborto, é considerado um aborto espontâneo, né, e aí o embrião ele se expele do organismo naturalmente. Então eu não precisei fazer nenhum tipo de procedimento, nem tomar nenhum tipo de medicação, nada, né? E aí o meu médico, o Dr. Fábio, na época ele falou que a gente poderia seguir com o tratamento, se assim a gente desejasse, já poderia continuar seguindo para tentar novamente, né? E nessa época, pouco tempo depois, né, a gente voltou na clínica e aí ele passou alguns exames, porque ele queria investigar o que tinha acontecido, porque que a gente não tinha tido sucesso. E aí a gente fez uns exames, não lembro lá o nome dos exames. Ele fez um exame para saber se eu tinha tido trombofilia, né? E todos os exames, pessoal, que nós fizemos deu tudo normal. Todos os exames apontavam que estava tudo normal, não tinha nenhuma anormalidade. Então, é algo que só Deus sabe explicar o porquê que a gente não conseguiu engravidar da primeira vez, né? E aí, os dias foram passando, né? Os meses foram passando, a gente continuou o tratamento, né? Eu tive que, como eu falei, eu tive que fazer esses outros exames, e aí demorava os dias para ficarem prontos, né? A gente voltou no médico para conversar com ele de novo, aí depois a gente voltou novamente para iniciar todo o processo do início, né? Esperar o ciclo menstrual, ver os níveis dos hormônios, todo aquele processo que eu já expliquei no vídeo anterior, né? Como eu falei, não é uma coisa que você diz, eu vou implantar semana que vem, vai lá e implanta. Não, é uma coisa que depende de uma série de fatores, né? Como eu falei, o Sol tem que se encontrar com a Lua, né? Mais ou menos assim. E aí nós partimos para a nossa segunda implantação, né? Na segunda implantação. E aí a gente conversou na clínica, né? E assim, havia sido decidido que a gente ia implantar um embrião, porque se não desse certo novamente, nós teríamos ainda uma terceira e última tentativa. E eu já comecei a ficar muito ansiosa com isso, né? Porque se a gente implantasse os 3 embriões e não desse certo, gente, a gente ia ter que começar o tratamento tudo de novo, tudo de novo. Então seria mais investimento financeiro, eu iria ter que passar por tudo aquilo de novo, né? E aí eu não lembro, gente, se foi da primeira implantação para a segunda, eu não lembro, mas como eu falei no vídeo anterior, eu tive um período do tratamento. Eu tive que repetir o mapeamento da endometriose, né? Lembrei, agora eu me lembrei, foi antes da primeira implantação, pronto. Eu lembrei que o Dr. Fábio pediu para ver como é que estava a minha endometriose, e aí eu fiz o mapeamento de novo, e aí ele viu que a endometriose estava avançada, né? E aí eu fiz um tratamento, ele quis fazer um bloqueio hormonal, né? E aí eu tomei o tal do Zoladex, aquela injeção, gente, que parece um parafuso entrando na barriga. Eu tomei sem anestesia. A farmacêutica que aplicou em mim, eu vi que ela não tinha nenhum preparo, então foi horrível a experiência. E aí era para eu ficar 3 meses, né? 3 meses sem menstruar, né? A gente ia fazer esse bloqueio para depois a gente retomar o tratamento. Só que nesses 3 meses, gente, a minha pressão, eu sou hipertensa, a minha pressão ela começou a subir demais, a minha pressão muito alta, e eu sentia muita dor na nuca, e os sintomas do Zoladex são horríveis, é como se você estivesse na menopausa. Então eu sentia muito calor à noite, eu acordava pingando de suor, muito calor, mesmo com o ar-condicionado ligado, né, e aquela fadiga, aquela coisa. E aí foi quando eu procurei o Dr. Fábio, isso com 2 meses, né? Eu falei, doutor, eu não vou aguentar esperar outros 3 meses, a minha pressão tá subindo muito. E aí ele resolveu antecipar a implantação, a primeira implantação, eu me lembrei. E antes disso, gente, antes da implantação, a gente começou o tratamento. Quando a gente começou o tratamento, em seguida veio a pandemia. Então a gente teve que ainda esperar por isso, né? Ainda veio a pandemia, né? E aí todas as clínicas, né, por um decreto aí da OMS, né? A OMS, eles tiveram que fechar as portas, e aí a gente passou alguns meses
esperando, né, para poder retomar o tratamento, porque as clínicas não estavam podendo funcionar. Depois que o negócio começou, né, a normalizar um pouco mais, a gente retomou o tratamento. E aí, vamos lá. E aí, no dia, né, da segunda implantação, eu cheguei na clínica certa de que a gente ia implantar só um embrião. E aí, quando eu cheguei lá, o Daniel, para minha surpresa, o doutor Fábio chamou a gente no canto, eu já estava com aquela roupa já de centro cirúrgico. E aí ele falou, Dalila, a gente vai implantar os dois. Quando ele falou isso, eu quase caí para trás, né? Eu disse, doutor, como assim? Aí ele começou a rir, né? Ele falou assim, porque eu quero aumentar as suas chances, as suas possibilidades. Aí ele falou, eu acredito que vai dar certo. Aí eu olhei pro Daniel, aí ele falou, aí o doutor começou a rir, falou, o máximo que vai acontecer é você engravidar de gêmeos, né? E aí eu falei, vamos lá, né? Eu queria tanto ser mãe, e eu disse, meu Deus, se vier a bênção duplicada, vai ser a bênção completa, né? E aí a gente pro centro cirúrgico, a gente implantou, fizemos a implantação dos 2 embriões, e ali estava toda a nossa esperança, porque como eu disse, se não desse certo, a gente ia ter que começar tudo de novo, e naquele momento a gente não tinha mais possibilidade, mais recurso financeiro nenhum, porque a gente havia gastado tudo o que a gente tinha e o que a gente não tinha em busca desse sonho, né? E aí fizemos a implantação, e aí o mesmo processo, eu voltei para casa, né, o repouso absoluto, tive mais ainda cuidado. Se eu já tive da primeira vez, na segunda vez eu tive, né, um cuidado redobrado. E aí, gente, por conta do aborto que eu tive na primeira implantação, eu tive que fazer um tratamento com a Vectra, umas injetáveis. Eu tive que tomar durante os 3 primeiros meses de gravidez essas injeções diárias, né, na barriga, para evitar que eu tivesse uma trombofilia. Mesmo não tendo sido constatado que eu tive trombofilia na primeira gravidez, por precaução, o doutor Fábio preferiu, né, optar por esse tratamento. E aí, além dessas injetáveis, eu ainda utilizei, eu não vou lembrar o nome agora, gente, mais uma medicação que é via vaginal. São os óvulozinhos, né, que a gente usa para, como se fosse uma espécie de cola, sabe? Que era para o embrião poder colar mesmo no meu útero, né? E olha, eu acho que foi uma das fases mais horríveis para mim, assim, do tratamento, eram essas injeções, porque eram todos os dias. Eu lembro que na época a caixa dessa injeção, ela vinham duas injeções, ela custava R$100. Eu tinha que tomar diariamente. Então, 2 injeções, imagina aí, dava para 2 dias. A gente teve um custo muito alto com essas injetáveis, né? E com esses remédios que eu tinha que aplicar 2 pela manhã e 2 à noite. E aí foi, né? Eu fiquei utilizando isso nos 3 primeiros meses de gravidez. E aí, gente, depois vieram os dias, passando os dias, e eu naquela ansiedade, né? E aí eu tinha lido muita coisa na internet. E eu lembro que eu li que quando a mulher engravida, por fertilização in vitro, alguns dias antes ela tem um leve sangramento. Quando ela tem esse leve sangramento, significa que o tratamento deu certo, né? E eu me lembro que eu acho que eu estava com o 10º dia, né? São 12, acho que é 12 ou 13 dias, né, que a gente faz o exame. E eu me lembro que quando eu estava no 10º dia, eu estava assistindo televisão, o Daniel estava no quarto, eu acho que ele estava jogando videogame, não lembro, assistindo jogo, não lembro. Eu senti uma coisa úmida, sabe, na minha calcinha. E aí eu fui no banheiro. Quando eu fui no banheiro, tinha sangrado, tinha um sangramentozinho bem de leve, como se fosse uma borrazinha de café. Quando eu vi aquilo, eu já comecei a chorar, porque ali já era um sinal de que o tratamento tinha tido sucesso. E aí na mesma hora eu fui no quarto, e aí eu entrei no quarto chorando. O Daniel olhou pra mim: o que foi, amor? Aí eu falei: amor, eu sangrei, eu tive um sangramentozinho. E aí ele me abraçou, aí ele falou: vamos confiar em Deus. E aí a gente esperou, né, o 12º ou 13º, eu não lembro. E aí eu fui na farmácia
Aliás, o Daniel foi na farmácia, esses dias eu nem saí de casa. O Daniel comprou o teste, aquele que é digital, né? E aí o exame de sangue, ele ia ser feito acho que numa segunda-feira, não lembro. Acho que era numa segunda. E aí quando foi no domingo eu fiz o teste, né? Eu acordei, aliás, eu não dormi a noite toda. E o teste você tem que fazer com a primeira urina do dia, né? E eu levantei umas 5 horas da manhã, mais ou menos. O Daniel, nesse dia, tinha trabalhado até tarde, tinha ido dormir já de madrugada. E eu levantei na pontinha do pé para não acordar ele. E eu fui pro banheiro, peguei o teste e eu comecei a orar. E eu comecei a entregar a minha vida ao Senhor. Eu falei: Senhor, o Senhor sabe do meu sonho, o Senhor sabe tudo que eu passei, tudo que nós passamos para chegar até aqui, e que a tua vontade seja feita. E eu orei. Eu lembro que um dia antes eu peguei vários versículos da Bíblia e colei no espelho do meu banheiro. Eu colei os versículos onde falava que Sara tinha engravidado, ela já era idosa. Eu colei a história de Ana. Eu peguei vários versículos que falavam sobre o impossível, sobre o improvável, né? E aí eu fui pro banheiro, né? Fui pro banheiro, fiz o xixi, li lá o manual 10 vezes, né? Pra não errar. E quando eu coloquei, né, o teste, ele é muito rápido. Nossa, em segundos ele dá, se você está grávida, ele dá até as semanas, né? E aí, quando eu coloquei, que eu vi a grávida, eu chorei muito, muito. Foi um dos melhores momentos da minha vida. E aí lá, em seguida, poucos segundos depois, apareceu, né, as semanas, com quantas semanas eu já estava. E eu fiquei muito tempo no banheiro chorando, agradecendo a Deus, louvando a Deus, porque Ele tinha sido fiel. E eu acreditava que daquela vez ia ser diferente, de que a gente não ia perder o nosso bebê. E aí eu entrei no quarto, o Daniel já estava sentado na cama, ele não estava dormindo. Ele disse que me viu levantar e ficou sentado, conversando com Deus, e esperando eu voltar para falar o resultado para ele. E aí quando eu entrei, eu voltei com o teste na mão, entreguei o teste para ele e a gente se abraçou. E a gente chorou, e a gente orou. Porque a gente acreditava que o Senhor, Ele tinha colocado a mão sobre o meu ventre, que eu estava ali gerando o nosso bebê, o nosso tão sonhado bebê. E no dia seguinte, né, nós fomos para a clínica fazer o exame de sangue, né, tinha que ter o exame de sangue. E aí eu fiz, né, já muito feliz, fiz o exame. E engraçado, gente, que no dia que eu fui fazer o exame, a moça lá, ela não colocou que era urgente. E aí o exame que era para sair com 2 horas, passou o dia todo e não saiu o resultado. Vocês não têm ideia da minha aflição, da minha, né, a ansiedade. Imagina uma pessoa ansiosa. Eu fiquei o dia todo procurando o resultado do exame na internet, atualizando e nada. E aí o exame veio sair, acho que já era umas 7 horas da noite, mais ou menos. E aí foi quando eu recebi o teste, mandei pro Dr. Fábio, né, já era noite. E, gente, o meu beta, ele deu muito alto, muito. Da primeira vez ele deu bem baixinho, dessa vez ele deu muito, muito alto, né? E aí quando o Dr. Fábio viu o resultado do exame, ele falou: Dalila, você está muito grávida, né? Ele falou: pode celebrar que você está muito grávida, né? O seu beta deu muito alto. E aí a gente só celebrou, só louvou a Deus, né? Por isso. E aí ele falou, né? Isso foi no final do ano. E aí ele falou: a gente já vai marcar a primeira consulta, né, para o início do ano, para janeiro, acho que foi metade de janeiro, não lembro. A gente vai fazer a primeira ultrassom, né? E aí depois eu vou compartilhar no próximo vídeo como foi esse momento e como foi a notícia, né? Porque até então eu não havia compartilhado com ninguém, sobre a implantação. Nem os meus pais sabiam, nem os pais do Daniel sabiam, ninguém sabia. Porque
havia muita expectativa, né? Os meus pais sabiam que eu estava fazendo um tratamento para engravidar, mas eu não havia contado para eles da perca do primeiro bebê, eu não havia contado para eles da segunda implantação, porque eu queria ter a certeza, eu já queria estar grávida para dar a notícia para eles e para minha sogra e para o meu sogro, né? Eu queria dar essa alegria para eles. E aí eu segurei isso. E outra coisa também, como eu havia sofrido um aborto, a gravidez era uma gravidez de risco. Então, era uma gravidez de risco, né? Então eu queria ter a certeza, eu queria saber se estava realmente tudo bem pra gente poder dar a notícia pra eles, né? E a gente poder celebrar. E é isso, né? E no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho como foi esse momento. Um beijo, Deus abençoe o dia de vocês.